Você que está passando por aqui, pelo nosso canal, Sala dos Professores, seja bem-vindo. Eu preciso te pedir de antemão que se inscreva no nosso canal e também não deixe de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, automaticamente você começa a receber notificação. Você vai ser avisado de que está acontecendo ali um novo conteúdo, um novo material. E é importante para a gente, enquanto professor atuante dessa prática, e também para quem, né, tem essa formação, mas não atua. Então começa a ficar ligadinho no que está acontecendo, tempo real, a gente pode dizer assim, no que está acontecendo hoje, dentro desses espaços coletivos de educação infantil. Então quando a gente fala ali, coloca sala dos professores, é todo tipo de assunto. Então a gente está falando desses bebês, dessas crianças, dessas conquistas, das frustrações dos professores enquanto pessoa, enquanto adulto, o que acontece ali, a gente fala de processo seletivo, então tudo que envolve esse contexto educativo vai rolar por aqui. É literalmente Sala dos Professores aberta aí para você. Mas a gente está numa dinâmica, né? A gente está num processo aí de 3 dias para falar sobre processo seletivo. Não é tudo que a gente vai colocar aqui, porque é realmente um assunto que requer tempo, requer muito diálogo, são muitos pontos a serem considerados ali nesse processo seletivo, tanto para quem faz esse processo, quanto para quem está participando dessa seleção, tá certo? Mas é interessante também você visitar os 2 vídeos anteriores para que a gente consiga, né, estabelecer uma comunicação nesse vídeo, a gente consegue dar uma sequência aí nesse diálogo. Mas resgatando um pouquinho brevemente do último vídeo, a gente estava falando sobre o currículo, né? O que conter ali, que são realmente as informações básicas, e eu quero pegar a palavrinha que eu deixei lá para vocês: responsabilidade. A gente precisa se comprometer com o que a gente está colocando ali como informação. Então, que informações são essas? São informações essenciais: endereço, telefone, o nome, onde trabalhou, por onde passou, e às vezes a gente coloca brevemente o que a gente pensa de educação, o que a gente sabe fazer, quais são os projetos que você já participou, tem informações por ali. E quando a gente fala responsabilidade, é literalmente se responsabilizar. Então eu preciso colocar nesse currículo pontos que realmente eu consiga, né, eu consigo dominar. Então, se eu coloco assim coisas aleatórias, eu vou colocar porque é legal, que é interessante, porque, né, tá em alta isso aqui, mas eu não domino. Então, quando você não domina, mas você se comprometeu ali a colocar no papel, se você é selecionado, a escola, o SEI, ele começa a te cobrar. Por quê? Aquela seleção aconteceu, né, o seu currículo ali foi selecionado de acordo com o que você colocou ali. Então, quando você coloca, o SEI fala assim: olha, bacana, é essa equipe que eu quero formar, é esse perfil aqui que eu quero dentro da equipe. Aí o seu currículo é selecionado, você é posto, mas puxa, eu não domino bem, esse projeto eu coloquei porque aconteceu no SEI, né, onde eu trabalhei, ou desenvolvi na faculdade, para quem não tem essa experiência e desenvolvi lá na faculdade, mas eu não tive realmente essa prática, essa experiência, eu não senti como foi. Eu apenas acompanhei e coloquei o projeto ali de como, né? Então isso é uma responsabilidade, porque aí você vai sofrer também, porque o SEI, ele vai trabalhar em cima do que você colocou ali. Então ele vai achar que você não precisa de formação para desenvolver esse projeto, ou que essa formação ela pode ser continuada a partir dali, dos dados que você informa, né? Sendo que precisa ter uma formação base ali, por exemplo, para desenvolver projeto. Então você acaba sentindo também essas informações, elas acabam tendo uma consequência. Então a gente precisa trabalhar com aquilo realmente que eu domino, né? O que eu consigo fazer? Os projetos que realmente eu participei, nem que seja um, porque não é a quantidade, mas a gente está falando de qualidade. Então, quando você coloca um projeto ali, olha, eu vivi esse projeto, né? Eu domino isso que eu estou falando porque eu vivi, eu experimentei isso com as crianças, a gente construiu junto essa história. Então, tem uma diferença, não se preocupe em agradar dentro desse currículo. Você não tem que agradar ninguém, você tem que se apresentar o seu trabalho, e isso é muito importante, tá certo? Uns pontinhos que eu venho colocar aqui também é quando a gente coloca no currículo responsabilidade, pontualidade, a gente precisa começar a separar o que é obrigação
e o que é uma qualidade, um ponto forte meu. Por exemplo, pontualidade é qualidade, né? É uma qualidade minha, é um ponto forte ou é uma obrigação? Então, se eu estou entregando o currículo, eu vou trabalhar dentro de um grupo, dentro de um coletivo, eu vou ser contratada, né? Estou sendo contratada e nesse contrato tem horário de entrada e horário de saída. Automaticamente, eu preciso ter essa responsabilidade com esse contrato e com o meu trabalho e comigo mesma. Então, quando eu chego, né, pontualmente dentro do meu horário, eu estou cumprindo com a minha obrigação. É uma obrigação, não é um ponto forte. Então a gente precisa separar ali no currículo o que é realmente um ponto forte e o que é realmente a qualidade. Uma outra reflexão que eu coloco aqui para a gente ampliar esse diálogo é referente à postura na seleção. Poxa, qual é a postura que eu preciso ter? Como eu preciso sentar, como eu preciso me comportar, como eu preciso me vestir. Quem sou eu aqui para falar como você deve se vestir? Eu acho que as pessoas elas precisam ser autênticas, elas precisam ser o que elas são, né? Eu sou isso, então eu vou agir dessa forma. Por que isso? Porque às vezes na seleção a gente se comporta de uma determinada forma e aí vem também o que a gente já falou anteriormente, aí depois eu vou sofrer. Porque, não sei, de repente eu não sento dessa forma, né? Não é assim que eu sento com a perna cruzada, mas aí na seleção eu vou sentar com as pernas cruzadas. E aí depois como vai ser? Você vai continuar com essa postura? É só um exemplo bem básico, tá, gente? Mas eu vou continuar com essa postura ou eu vou eliminar? Eu vou me comportar, eu vou ter um comportamento na seleção e durante o meu percurso dentro daquela escola eu vou agir de uma outra forma, né? Então, por exemplo, se eu tenho a tonalidade alta, muito alta, o timbre da voz, se é muito alto, aí eu vou ponderar ali no processo seletivo. Poxa, porque, né, socialmente falando, você falar muito alto, né, ou gritando, talvez não seja tão legal, porque a gente precisa para tudo, a gente precisa ter o ponto de equilíbrio, né? Então, eu preciso ver se tá bom para mim, se também tá bom para o outro, porque quando a gente trabalha no coletivo, é isso, eu tenho que pensar em mim e pensar no outro. Ah, é a minha característica, por exemplo, falar alto, é o meu perfil, mas eu também preciso ir trabalhando, é interessante a gente falar disso, que a gente está falando de inteligência emocional, acho que já entra aqui. Eu preciso ir trabalhando esse equilíbrio para também não prejudicar o outro, porque precisa estar bom, precisa estar legal para todo mundo, não precisa estar perfeito para o outro. E também não preciso agradar o outro, mas para viver socialmente a gente precisa disso, né? Então a gente já trabalha isso com as crianças, com os bebês, o educador ele tá ali como referência, ele vai mostrando, né, apontando caminhos. Então quando o colega bate, a gente já mostrando para ele, olha, não é legal, tudo bem, é uma necessidade sua, você precisa colocar isso para fora, mas tem uma outra forma. Não dá para você bater no seu amigo, porque isso dói, porque isso machuca. Então, ou seja, tá prejudicando o outro. Então é interessante a gente pensar nisso. Essa postura que eu assumo, aí a gente tá falando de responsabilidade de novo, olha que bacana. Então, essa postura que eu estou assumindo aqui no processo seletivo, ela vai seguir a minha vida dentro dessa empresa? Desculpa, né? Ela vai perpetuar aí durante o tempo que eu continuar nessa empresa ou não? Foi só pra, né? Porque realmente eu preciso me apresentar assim, porque essa é a postura que tem que ter na empresa, né? Então, ou seja, eu preciso trazer o que realmente eu vou ser, porque tanto o SEI, né? Tanto o SEI quanto esse professor, ambos vão sentir esse impacto, né? E aí eu repito, se o seu currículo foi selecionado e se você também escolheu trabalhar nessa unidade, então é porque você concordou e porque eu sei também acreditou nessa sua postura. Então a gente precisa ser real, a gente precisa ser autêntico. E aí quando a gente parte desse princípio, eu acho que não tem como errar. As coisas fluem naturalmente, as coisas acontecem, o trabalho fica muito gostoso, dinâmico, as coisas andam. E o último ponto, eu falei que seria o último pontinho, mas a gente tem mais um. A gente precisa ter a consciência. Eu quero o trabalho, eu quero o emprego literalmente, eu quero aquele salário. Quando a gente fala de emprego é isso, né? Eu quero salário, eu quero
um lugar, né, para ter a minha renda, ou eu quero um trabalho. E aí quando a gente fala trabalho, a gente está falando assim também de renda, mas a gente está falando de trabalho, porque todo trabalho dá trabalho, né? Emprego não dá trabalho. Emprego, ele dá o seu salário, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, é só isso aqui que eu tenho que fazer, não cobrem nada de mim, por favor, né? E o trabalho não, o trabalho é uma entrega, porque eu sei que eu tô ali para trabalhar, para desenvolver um trabalho, para compartilhar o meu profissional. E o que tem nesse profissional? Tem responsabilidade, tem carinho, tem dedicação, tem de tudo. Então realmente é uma troca entre esse SEI, essa equipe gestora, e entre esse professor. É uma responsabilidade, é literalmente, a gente já falou sobre isso, mas é literalmente um casamento lindo. E que possamos fazer valer também esses pontos no processo seletivo, e acho que também para a nossa vida, né? Não só no processo seletivo, mas fazer valer para a nossa vida. Foi legal esses 3 dias aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Vão aparecer outros assuntos aqui, a gente combinou de ficar nesses 3 dias, conforme for aparecendo a gente vai criando outros conteúdos. Um abraço para você, boa sorte você que está aí nesse mercado à procura de um lugar bacana, que você encontre um lugar para brilhar, para mostrar todo o seu potencial. Super beijo!